Hoje era um dia daqueles que, se o louvor continuasse, nós poderíamos ficar aqui apenas adorando a presença dele, não é verdade? Mas o Espírito Santo me pediu para falar algo. Quero falar com vocês. Na verdade, ele pediu para falar algo, então eu não tenho nem o tema para te falar a verdade da mensagem hoje, tá? Mas o texto nós temos, amém? Abre, por favor, no livro de Daniel, capítulo 10, verso 16 a seguir. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Queridos, o Espírito Santo me deu uma palavra, porque hoje, até dentro da nossa igreja, mas pelo Brasil afora, os líderes como vocês, os líderes que têm se destacado, os líderes que têm crescido, tanto na intercessão, quanto no louvor, quanto na supervisão, nós nos pegamos muitas vezes como o profeta Daniel, sem força. E o texto diz, pode deixar o texto por favor, e o texto diz assim, em uma outra versão, na parte que fala que ele está angustiado, na minha versão fala que ele sentia dores. E nós começamos a pensar, mas se o Espírito Santo que me deu a visão, se o Espírito Santo que falou comigo, no caso aqui, Daniel estava cumprindo o que Deus havia falado para ele, o que Deus havia mostrado para ele, e ele se olha diante daquela imensidão, daquela visão imensa que era governar a Babilônia, e ele se pega no chão, sem força, angustiado, e sentindo dores. Quantos líderes nós temos aqui hoje? Levanta a sua mão para mim, por favor. Quantas vezes nós recebemos uma visão de Deus, nós temos a convicção que Deus fala com a gente, e nós nos pegamos assim, sem força. E às vezes ainda a gente fica tão angustiado, tão desfalecido, que parece que fica um grito entalado na nossa garganta que a gente não consegue nem gritar, que a gente não consegue nem colocar para fora, não é verdade? Enquanto nós estávamos adorando, o Senhor começou a me mostrar algumas pessoas, e Ele me trouxe esse texto de Daniel, e Ele foi muito enfático comigo. Ele disse que só Ele tem um poder para dar uma visão, e só Ele tem poder para falar conosco. Só que quando acontece isso, nós nos pegamos muitas vezes olhando para aquela imensidão da visão. Às vezes nós falamos assim: olha, vamos ganhar Marília para Jesus. E às vezes nós não temos dimensão do que é essa visão no mundo espiritual. Às vezes alguns jovens me procuram no gabinete e falam: pastor, olha, eu tenho vontade de sair do país. Eu já recebi jovens que têm vontade de ir para a Irlanda, que têm vontade de ir para a Austrália, que têm vontade de ir para o Japão, para a Índia, para a África. E às vezes ele fala assim: pastor, mas parece que eu não consigo.
quando parece que eu estou me preparando, quando parece que eu estou me alinhando, quando parece que eu vou começar a cumprir a visão que Deus me deu, ou o que Ele colocou no meu coração, o chamado que Ele colocou no meu coração, quando eu penso que a minha supervisão vai romper, ou às vezes quando eu penso que a minha célula vai romper, eu me pego sem força, sem vontade de fazer, sem força para orar, parece que tudo é tão difícil. E queridos, eu quero falar para vocês que aconteceu algo comigo, nunca falei isso para vocês, contei para vocês da nossa experiência na África, mas eu nunca contei o que aconteceu antes daquela experiência. Me lembro que alguns dias antes de viajar, eu tive um sonho, e eu vi uma multidão muito grande, e eu via como se fosse um anjo da morte, ali se aproximando de mim, e eu comecei a me sentir exatamente como estava aqui, tanto que eu estava dormindo, e teve uma hora que eu achei que era um sonho, um pesadelo, só que eu acordei, e quando eu acordei, eu continuei tendo uma visão, e era tão engraçado, porque a Lari estava dormindo do meu lado, mas eu estava tão sem força, tão angustiado, eu comecei a suar na cama, e eu não conseguia chamar ela, e eu não conseguia que minha mão mexesse isso aqui, para eu cutucar ela, eu não conseguia falar, e aquilo ficou por algumas horas, e eu não conseguia corresponder àquilo, e eu comecei a pensar, eu falei, eu acho que eu vou morrer aqui. Só que, queridos, na mesma proporção que esse demônio ele vinha se aproximando para tentar tocar, alguma coisa brilhou que eu não consegui ver porque estava atrás de mim, e na mesma hora em que eu senti aquele calor passando pelo meu corpo, aquele demônio fugindo, eu consegui ver aquela multidão se aproximando para receber o evangelho. E a Lari, ela não acordou com um toque, ela acordou com um... E aí ela olhou assustada, ela falou, amor, o que foi? E aí eu contei para ela, e aquilo que estava na minha garganta começou a sair como se fosse um grito, e eu comecei a falar sem saber o que eu estava falando. Sabe, eu consigo enxergar que a maior parte das pessoas que tem um chamado e uma visão muito grande da parte de Deus, são as pessoas que se sentem mais cansadas, são as pessoas que se sentem mais sem força, são as pessoas que se sentem mais amarradas, são as pessoas que não conseguem reagir à situação. Tudo parece que é muito difícil, tudo parece que não vai dar mais. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, até compartilhei com o Tiagão, que quando Ele dá a visão, Ele se encarrega de te fortalecer. Acontece que muitas vezes nós deixamos de escutar a voz de Deus, muitas vezes nós deixamos de entender que se a visão é dEle, a força vem dEle. Nós nos distraímos com tantas estratégias, com tantas coisas, com tantos afazeres, com tantas inovações, que nós não temos tempo para parar e escutar a voz dEle. Nós não temos tempo muitas vezes para se permitir enxergar o que o Espírito Santo quer fazer através da nossa vida. Nós queremos fazer. Acontece que quando nós começamos a fazer, nós cansamos. Tem alguém aqui que assim como eu já se sentiu cansado, desfalecido, que parecia que o grito queria sair, você não tinha força nem para gritar. Só que Deus tem uma palavra para os nossos corações hoje. Presta atenção nisso. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu comecei no último texto, verso 19, por favor. Verso 19, por favor. E às vezes a sensação que nós temos é até um medo, né? Por muitas e muitas vezes, né? Uma das vezes foi essa. Quando eu estava para subir para pregar lá, eu falei assim, Deus, se eu for atrapalhar a sua obra, coloca outra pessoa aqui, me tira daqui. A gente se sente pequeno demais para realizar o que Deus quer fazer.
nós nos sentimos sem forças, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos inseguros. Mas eu quero falar para você que quando nós temos esse sentimento dentro do nosso coração, é porque nós começamos a entender que o que o Espírito Santo tem para cada um de nós é tão grande, que nós não somos capazes de corresponder à expectativa dele, se nós não tivermos um toque do próprio Deus. Quem fortaleceu Daniel para cumprir essa visão foi o próprio Deus. E eu quero que você preste atenção no que nós vamos falar aqui, porque o Espírito Santo, ele quer falar com você, ele quer falar, e talvez ele não quer nem usar a minha vida para isso, ele quer sussurrar no seu ouvido o que ele tem para você. Sabe, nós estamos cansados de saber que a palavra de Deus é a verdade, que ela é a vereda que vai nos guiar, que ele é o nosso manual de vida, só que muitas vezes nós ficamos prestando tanta atenção nas verdades que estão sendo gritadas em cima dos púlpitos, que nós não conseguimos escutar os sussurros que Deus fala nos nossos ouvidos. E nós começamos a perder o que ele tem para nós, nós começamos a perder o nosso tempo, falamos sobre isso na série Kryptonita, nós começamos a perder a nossa vida, ainda vivos. Preste atenção nisso, porque o Espírito Santo, ele quer falar com você. Preste atenção, porque o Espírito Santo, ele quer que o fogo brilhe dentro do seu coração outra vez. Preste atenção nesse texto. Abre para mim, por favor, em Êxodo capítulo 3. Verso 1 mesmo, tá? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, respondeu. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e se quanto a eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Querido, preste atenção. Nós estamos falando no verso 2 e 3 aqui, 1, 2 e 3. O que Moisés estava fazendo? Ele estava pastoreando as ovelhas. E aqui mais uma vez nós começamos a ver o quanto Deus preza as pessoas que pastoreiam as ovelhas. Quando Davi foi escolhido rei, ele estava fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas de seu pai. Quando Deus ele vai chamar Moisés para ser o governador do Egito, o libertador do povo, ele estava fazendo o quê? O que nós fazemos? Nós pastoreamos ovelhas. Só que às vezes esse pastorear ovelhas pode ser que nós começamos a nos preocupar tanto com as ovelhas, que nós nos esquecemos que as ovelhas têm um pastor. E é esse pastor que vai cuidar desse rebanho através de nossas vidas. A questão é que Moisés estava cuidando.
estava pastoreando aquelas ovelhas, estava pastoreando aquele rebanho. E quando ele chega do outro lado do deserto, chega no Monte Horebe, olha que interessante, olha a importância da experiência aqui. Nós estamos falando de um deserto. Quantas sarsas será que não pegam fogo no deserto? Várias. Várias e várias. Mas algo chamou a atenção de Moisés. Que essa sarça específica, ela queimava, mas não se consumia. Só que vamos um pouco além daqui a pouco, mas preste atenção nisso. Significa que quando o fogo do Espírito está sobre as nossas vidas, nós não vamos ser consumidos, nós não vamos nos cansar, e nós não vamos se sentir fracos. Toda vez que o Espírito Santo precisa chegar perto de nós, é porque nós olhamos para aquela visão, e nós nos esquecemos que é Ele que nos escolheu, não nós que escolhemos o que nós fazemos. E aí Ele chega para lembrar e fala assim: meu filho, levanta. A visão é minha, é eu que vou te capacitar para cumprir ela, não é pela sua força. Todas as vezes que Deus chega perto de nós, é porque nós perdemos o foco nele, e nos focamos só nas pessoas, só nas ovelhas, só na visão, e isso rouba as nossas forças. É por isso que quase todos vocês no auditório levantaram a mão, quando eu perguntei: quantos daqui já se sentiram cansados, desfalecidos? Isso quer dizer que enquanto você está com o fogo do Espírito sobre você, você vai ser visto, você vai ser ouvido, mas você não vai ser consumido. Por quê? Porque o próprio fogo do Espírito te revitaliza, te regenera, te dá força, e ele aumenta a sua vitalidade. Significa que sem o fogo, não tem graça nenhuma em você. Significa que sem o fogo do Espírito, você é só mais um que vai se cansar daqui a alguns dias. Significa que você vai ficar desfalecido daqui a alguns dias. Por quê? Porque em você não existe magnitude nenhuma, não existe poder nenhum, não existe palavra nenhuma. Por quê? Porque o fogo do Espírito que faz isso através de você. E nós começamos a olhar aqui, só que aqui tem algo específico aqui para Moisés. Deus não queria mostrar a sarça pegando fogo para ele. Deus não queria simplesmente mostrar que ele tinha poder para fazer pegar fogo uma sarça e ela não se consumir. Mas depois do verso 3 e do verso 4, vai falar que quando Moisés parou para olhar aquilo, nesse momento, olha só, no momento em que ele para, esquece as ovelhas, e ele olha para aquilo, aí Deus fala: pronto, agora ele está olhando só para mim, agora eu posso falar com ele. E aí a minha versão fala que brada do meio do fogo uma voz que fala assim: Moisés, Moisés. Então presta atenção, às vezes a experiência que Deus está te dando, não é para você se vislumbrar com ela. Moisés se vislumbrou, ele disse assim: nossa, que impressionante, a sarça pega fogo e não consome. Estava vislumbrado com aquela experiência, mas aquela experiência tinha uma finalidade: ele precisava escutar a voz de Deus. Acontece que muitas vezes nós paramos na experiência, sendo que a experiência Deus quer mostrar para você que Ele tem poder de fazer todas as coisas, mas Ele precisa da sua atenção, porque Ele quer falar ao seu coração o que Ele tem para você. Sabe, eu me lembro que eu pedia tanto, eu jejuava tanto, porque eu não sabia muito, não tinha tanto discernimento na época, e eu queria porque queria ter um dom de visão aberta. Nossa, olha, tem um anjo ali, glória a Deus, olha, tem um demônio atrás daquela pessoa, está em pecado, certeza, pombagira, legalidade, imoralidade sexual, olha, isso aí deve ter algum vício. Por quê? Você começa a ver, e eu lembro que eu queria tanto isso, e eu me lembro que
Quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências, eu comecei a colocar a experiência acima da voz de Deus. Por quê? Eu não queria saber o que Deus tinha para falar para mim. Eu não queria saber o que Deus queria que eu fizesse. Por quê? Porque eu estava vendo, olha, estava vislumbrado com a experiência. E às vezes é assim. Às vezes a vez que você ora para uma pessoa que está possessa e Deus te usa para libertar a vida dela, ou quando Deus usa a sua vida para curar uma pessoa, ou quando Deus usa a sua vida para apresentar Jesus, e aquela pessoa vem e entrega a sua vida para Jesus, você começa a ficar tão vislumbrado com isso, que você troca o pai de tudo isso por aquela experiência. E Moisés, ele estava tão atarefado, cuidando das ovelhas, pastoreando o rebanho, conduzindo o rebanho, que ele tinha se esquecido. E Deus precisa montar um espetáculo para ele, para que ele parasse, para que Deus pudesse falar com ele. E sabe, queridos, eu não estou falando que nós não temos que cuidar, eu não estou falando que nós não temos que pastorear, que nós não temos que guiar. Eu estou falando que isso não é mais importante do que você escutar a voz dele. Nós começamos a ver que Deus começa a usar de várias armas para chamar a sua atenção. Com Moisés foi a sarça, com Daniel foi a perca da força. E com você? O que mais Deus tem que fazer para chamar a sua atenção? O que mais precisa acontecer para você parar e escutar o que Ele quer falar para você? O que mais tem que acontecer para você cumprir a visão que Ele colocou dentro do seu coração? O que precisa acontecer para você responder o chamado que Ele te fez e você tem negligenciado? Porque muitas vezes, quando nós estamos na situação de Daniel, fracos, sem força, desfalecido, o que nós fazemos, Danilão? Nós abrimos mão do que Deus pediu para a gente fazer. É mais fácil abrir mão, é mais fácil transferir, é mais fácil justificar, do que reconhecer que há muito tempo nós não paramos para escutar a voz dEle. E aqui nós poderíamos falar do fogo dEle, e aqui nós poderíamos falar de experiências essa noite, e aqui nós poderíamos falar de curas essa noite, mas com esses dois textos que o Espírito Santo colocou no meu coração, a única vontade esta noite que Ele tem a meu e ao seu respeito, é que você pare para escutar o que Ele tem para falar para você. Às vezes você está no chão sem força, está se arrastando, porque tem que fazer, e a única coisa que Ele quer, é que você para escutar Ele. Mas às vezes você está tão cansado, que nem força para escutar Ele você tem. Aí começa a guerra espiritual, e aí o inimigo começa a entrar nessas legalidades, e aí como você já não escuta mais a voz de Deus, você já não sabe mais reconhecer a voz dEle, e aí o que o inimigo começa a falar para você, você começa a tomar como verdade. Olha, isso não é para você não. Olha, você está cansado demais, você está desgastado demais. Olha, você tem muita coisa para fazer. E você começa a acreditar nisso, e você começa a entrar num ritmo louco, de tentar substituir a voz de Deus por diversas outras coisas, mas a única coisa que Ele quer, é que você pare, para escutar o que Ele tem para falar para você. A única coisa que Ele quer, é que você o escute, porque Ele tem algo para falar para você. Só Ele tem poder para mudar a sua vida, só Ele tem poder para te direcionar numa visão, só Ele tem poder para te chamar. É por isso que às vezes tem um ditado
tive que aprender muito isso, que fala que um pastor levanta 1000 igrejas. 1000 igrejas não levantam um pastor. E é por isso que o Espírito Santo grita essa noite, porque Ele quer falar no seu coração, porque Ele quer sussurrar os segredos que Ele tem para você, só para você. E a resposta que Ele tem para nós: você está sem força? Não tem problema, eu te fortaleço. Você não para? Quer que eu monto um espetáculo aqui? Eu monto. Às vezes nós temos que vir quando aparece uma enfermidade. Por quê? Porque enquanto nós não temos nada que nos para, nós negligenciamos nosso tempo a sós com Deus. Mas o que o Espírito Santo quer hoje é que você tenha tempo para Ele de novo. O que Ele quer essa noite é que você abra os seus ouvidos, porque Ele está gritando para você escutar. Talvez você não entenda o que está acontecendo nos últimos meses na sua vida, mas tudo o que está acontecendo é um simples acontecimento para você parar e escutar o que o Espírito Santo tem para você. Sabe, se está entalado, não tem problema, grita. Se você não consegue se mexer, não se mexe, fica parado. Não importa o que você tem que fazer, mas para e escuta o que Deus tem para você. Todas as vezes que Deus fez o homem parar, foi porque Ele quis falar com ele. Deus fez Moisés parar, e quando ele estava olhando, Ele chama: Moisés, Moisés. Aí ele acorda e fala: eis-me aqui, Senhor. Daniel estava no chão, sem forças, e ele fala no texto: eu não tenho nem forças para conversar com você. E aí ele tem a segunda visão de um homem que chega e toca nele. Aí ele se sente fortalecido de novo. Então preste atenção nisso. Nós acabamos de falar nas últimas 3 semanas do que rouba a nossa força. Mas agora que você já tem um entendimento do que rouba a sua força, o Espírito Santo manda você parar para escutar o que Ele tem para falar para você. A equipe de louvor pode vir aqui. Talvez seja por isso que hoje não tem tema. Talvez seja por isso que hoje não tem ministração de apelo. Porque hoje Ele quer falar com você. E talvez o que Ele tem para falar para o Marcos não é o que Ele tem para falar para o Glaubin, não é o que Ele tem para falar para o Fabiano, não é o que Ele tem para falar para o Diego. Por quê? Ele tem algo para falar para cada um de vocês. Sabe, nós estamos negligenciando o que é mais importante muitas vezes. Não adianta pastorear, não adianta ter ovelhas, não adianta fazer, se você negligencia o dono de todas as coisas. É por isso que durante essa canção, eu quero que você feche os seus olhos, e que você o responda da maneira em que Ele te incitar para responder, mas responda a Ele, e abra os seus ouvidos porque Ele quer falar com você. Abra os seus ouvidos porque Ele quer falar com você, Ele quer sussurrar as suas verdades no seu coração. Não me importa o que esteja acontecendo, não me importa o que você tenha que fazer, para e escuta a voz suave do Espírito Santo de Deus.